Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar um pouquinho da geometria analítica, vamos dar introdução a ela. Hoje veremos o plano cartesiano, o que são coordenadas e vamos ver também o que são as bissetrizes 1, 3 e 2, 4. Primeira coisa, o plano cartesiano é este aqui que tem o eixo x e o eixo y. Muito comum vermos ele enquanto estudamos função do primeiro grau, segundo grau, logaritma. Uma coisa importante relembrarmos é que o eixo y ele também tem o nome de eixo das ordenadas e o eixo x também chama-se eixo das abscissas. Para não confundirmos, muitos alunos chamam o eixo x de eixo das abscissas, para lembrar que é x. Aqui no plano cartesiano também, o encontro entre o eixo das ordenadas e das abscissas determinam o que nós chamamos de ponto da origem. O que é a origem? É o local onde tanto o eixo y quanto o eixo x vale zero. É este ponto aqui que está marcado por esse tracinho vermelho. Como na origem tanto o x quanto o y vale zero, nós usamos ele para determinar para qual lado o x e o y será positivo. Então, se ele vale zero, pensando aqui na reta das abscissas como uma reta numérica, do zero para a direita, nós teremos o x maior do que zero. Do zero para a esquerda, ou seja, a esquerda do eixo y, nós teremos o x menor que zero, negativo. Agora, para o eixo y, tomando como referencial o eixo das abscissas, do eixo das abscissas para cima, o y será positivo, será maior do que zero. E do eixo x para baixo, o y vai ser menor que zero, ou seja, negativo. Agora, as coordenadas. O que é uma coordenada? É a junção de dois valores, ou seja, que determina um ponto. Por exemplo, ponto da origem, onde tanto o x quanto o y vale zero. Num ponto que é a junção dos valores de x e y, nós escrevemos eles desta maneira. Parênteses, primeiro o x, o primeiro termo é sempre o x por padrão, vírgula, o termo do y e fecha parênteses. Pensando nos eixos x e y, nós podemos notar que eles dividem o plano cartesiano em 4 partes, que essas partes nós chamamos de quadrantes porque formam quadrados. A contagem dos quadrantes é feita em forma anti-horária, começando aqui pela parte que está em vermelho, que nós chamamos de primeiro quadrante. No primeiro quadrante, nós podemos observar que o x ele vai ser positivo, porque está à direita do eixo zero. E o y também, porque está acima do eixo zero. Assim, temos que o primeiro quadrante possui tanto x quanto y positivo. O segundo quadrante, lembrando que a ordem é anti-horária, possui o x negativo e o y positivo, porque ele está à esquerda do eixo y e acima do eixo x. Já o terceiro quadrante, que está aqui embaixo, possui tanto x quanto y negativo, e o quarto quadrante possui o x positivo e o y negativo. Agora, as bissetrizes 1, 3 e 2, 4. Primeiro, o que é uma bissetriz? Vamos relembrar isso. Bissetriz é uma reta que divide um ângulo em outros dois iguais. Então, por exemplo, aqui no desenho, vamos supor que o ângulo inteiro aqui
fosse de 60 graus. Então, cada alfa aqui, que está sendo dividido pela bissetriz, valeria 30 graus. Então, de onde que vem esse 1,3 e esse 2,4? Estes daqui são os quadrantes. Então, por exemplo, a bissetriz 2,4 é a bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Mas o que tem de tão especial nessa bissetriz? Como o eixo Y e o eixo X formam entre si um ângulo de 90 graus, porque eles são perpendiculares, a bissetriz 2,4 e a 1,3 dividem esse ângulo de 90 graus ao meio, tendo assim 45 graus de cada lado do ângulo dividido, certo? Com isso, como ela divide os quadrantes exatamente ao meio, o que acaba acontecendo é que, em qualquer ponto da bissetriz 2,4 e da 1,3, o x e o y terão o mesmo valor, porque a bissetriz acaba tendo a mesma distância para o eixo x para o eixo y, em cada um de seus pontos. Lembrando que uma reta nada mais é do que a união de infinitos pontos. Aqui temos, por exemplo, a bissetriz 1,3, como a anterior era a 1,2. Ela divide o primeiro quadrante e o terceiro. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail ou um comentário. E quem puder, por favor, divulgue o canal com seus amigos, familiares. Se você conhecer alguém que está com problemas no EAD, está sem ter aulas, por favor. A ideia é a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.